Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Pedro, assistente virtual do advogado e professor Túlio Silveira. Essa aula é uma aula do bloco de aulas do Clube da Sala Secreta das Licitações, criado, atualizado e gerido pelo professor Túlio Silveira. Minha missão aqui hoje será atualizá-los sobre o Boletim de Jurisprudência número 468, das sessões 3 e 4 de outubro de 2023. Nosso especial agradecimento à Diretoria de Jurisprudência, Secretaria das Seções do Tribunal de Contas da União, cujos créditos relativos à elaboração e resumo são informados aqui. Conforme informado pela Diretoria de Jurisprudência, Secretaria das Seções, o boletim contém informações sintéticas de decisões proferidas pelos colegiados do TCU que receberam indicação de relevância sob o prisma jurisprudencial no período acima indicado. Os enunciados procuram retratar o entendimento das deliberações das quais foram extraídos. As informações aqui apresentadas não constituem, todavia, resumo oficial da decisão proferida pelo tribunal nem representam, necessariamente, o posicionamento prevalecente do TCU sobre a matéria. O objetivo é facilitar o acompanhamento dos acórdãos mais importantes do TCU. Para aprofundamento, o leitor pode acessar o inteiro teor das deliberações por meio dos links disponíveis. Feitas as considerações, vamos aos conteúdos. Conforme informado pela Diretoria de Jurisprudência, Secretaria das Seções, o boletim contém informações sintéticas de decisões proferidas pelos colegiados do TCU que receberam indicação de relevância sob o prisma jurisprudencial no período acima indicado. Os enunciados procuram retratar o entendimento das deliberações das quais foram extraídos. As informações aqui apresentadas não constituem, todavia, resumo oficial da decisão proferida pelo tribunal nem representam, necessariamente, o posicionamento prevalecente do TCU sobre a matéria. O objetivo é facilitar o acompanhamento dos acórdãos mais importantes do TCU. Para aprofundamento, o leitor pode acessar o inteiro teor das deliberações por meio dos links disponíveis. Feitas as considerações, vamos aos conteúdos. Vamos ao primeiro acórdão do TCU. Acórdão 2049-2023 plenário, representação, relator ministro Benjamin Zinler, que traz como palavra-chave e tema relevante, licitação, pregão, negociação, obrigatoriedade. Na modalidade pregão, a negociação com o licitante vencedor visando obter melhor proposta para a administração deve ser realizada mesmo se o valor ofertado for inferior àquele orçado pelo órgão ou pela entidade promotora do certame, artigo 38, caput, do Decreto 10.024/2019. O Acórdão 2049-2023, proferido pelo plenário, trata de uma questão relacionada à licitação. O relator desse caso foi o ministro Benjamin Zinler. O cerne da questão gira em torno do julgamento de uma licitação e da possibilidade de incluir um novo documento durante o processo. A Lei 8.666, de 1993, que regula as licitações no Brasil, estabelece, no artigo 43, parágrafo 3º, uma vedação à inclusão de novos documentos após a apresentação das propostas pelos licitantes. Essa regra visa garantir a igualdade de condições entre os participantes e a transparência do processo. No entanto, o acórdão esclarece que essa vedação não se aplica quando se trata de um documento destinado a corrigir um erro material em um laudo que faz parte da proposta inicial de um licitante. Ou seja, se houve um erro material no laudo apresentado inicialmente pela empresa participante da licitação, ela tem o direito de apresentar um documento novo com a correção desse erro, mesmo durante a fase de recurso. Essa interpretação do acórdão visa garantir que pequenos erros que não afetem substancialmente a proposta da licitante possam ser corrigidos, promovendo a justiça e a lisura no processo de licitação. Portanto, o Acórdão 2049-2023 estabelece que a proibição de inclusão de novos documentos não se aplica quando se trata de corrigir erros materiais em laudos da proposta inicial, desde que essa correção seja apresentada durante a fase de recurso da licitação. O Acórdão 2050-2023, emitido pelo plenário do Tribunal de Contas da União, TCU, teve como relator o ministro Augusto Nardes e abordou uma questão relacionada à responsabilidade financeira em casos de improbidade administrativa. No contexto desse acórdão, houve a constatação da prescrição da pretensão de ressarcimento por parte do TCU.
Isso significa que o prazo legal para que o TCU buscasse o ressarcimento de valores relacionados a irregularidades em contas públicas havia expirado. No entanto, mesmo com essa prescrição, surgiram indícios de que atos de improbidade administrativa, conforme definidos pela Lei 8.429/1992, podem ter ocorrido. Diante dessa situação, o acórdão estabelece que o TCU tem a responsabilidade de encaminhar uma cópia dos autos do processo ao Ministério Público Federal. Esse encaminhamento se baseia no artigo 13 da Resolução TCU 344/2022. O objetivo é permitir que o Ministério Público Federal avalie o caso à luz do tema 897, que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em repercussão geral no recurso extraordinário, RE 852.475. O tema 897 diz respeito à imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato administrativo doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Isso significa que, de acordo com essa jurisprudência, mesmo que o prazo de prescrição para o ressarcimento ao TCU tenha expirado, se houver indícios de que atos de improbidade administrativa foram cometidos de forma dolosa, essas ações de ressarcimento não estão sujeitas à prescrição. Portanto, o Acórdão 2050-2023 estabelece que, em casos em que haja prescrição da pretensão de ressarcimento ao TCU, mas também indícios de improbidade administrativa, o TCU deve encaminhar o caso ao Ministério Público Federal para avaliação com base na jurisprudência estabelecida pelo STF no tema 897. Isso visa garantir a adequada apuração de possíveis atos de improbidade administrativa mesmo em situações de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. O Acórdão 2061-2023, emitido pelo plenário, com o ministro Jorge Oliveira como relator, abordou uma questão relacionada à qualificação técnica exigida em licitações para aquisição de software e hardware, especialmente no que diz respeito à exigência de uma declaração emitida pelo fabricante. No contexto desse acórdão, a exigência estabelecida em licitações era a de que os licitantes apresentassem uma declaração emitida pelo fabricante dos produtos, comprovando que eles estavam aptos a comercializar, instalar, configurar e prestar suporte técnico aos produtos em questão. No entanto, o acórdão considerou que essa exigência ia de encontro ao princípio da competitividade, que é previsto no artigo 3º, primeiro, inciso I, da Lei 8.666/1993. O princípio da competitividade é fundamental nas licitações públicas e visa garantir que o processo seja aberto a um número máximo de concorrentes, promovendo a livre concorrência e a obtenção das melhores condições para a administração pública. Nesse contexto, a exigência de uma declaração emitida pelo fabricante poderia restringir a participação de licitantes que, mesmo sem essa declaração, poderiam oferecer produtos e serviços de alta qualidade e competir de forma justa. Portanto, o Acórdão 2061-2023 estabelece que, em licitações para aquisição de software e hardware, a exigência da declaração emitida pelo fabricante como critério de qualificação técnica não está de acordo com o princípio da competitividade estabelecido na Lei 8.666/1993. Isso significa que as licitações devem ser formuladas de maneira a garantir a participação de um número amplo de concorrentes, promovendo a concorrência justa e aberta, sem impor barreiras desnecessárias aos licitantes. Estes foram os acórdão relacionados a licitações e contratos que tínhamos para apresentar a vocês. O PDF deste informativo está disponível no site do Tribunal de Contas da União ou você pode acessar aqui mesmo no seu ambiente de aulas na aba Arquivos. Obrigado a você, assinante da Sala Secreta das Licitações, e até a próxima apresentação. Avante!